Boa noite, comerciárias. Boa noite, comerciários. Está entrando no ar mais uma live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. Hoje, 19 de novembro de 2020, são exatamente 18 horas e 1 minuto. Estamos entrando aqui na live do Sindicato dos Comerciários, excepcionalmente hoje, mais cedo, às 18 horas. Naturalmente, as lives do sindicato são realizadas todas as quintas-feiras, só que às 20 horas, ou seja, 8 horas da noite. E hoje, excepcionalmente, estamos realizando às 18 horas, 6 horas da noite. Estamos aqui ao vivo, isso mesmo, já entrando aqui na live do sindicato e vamos logo mais ter aqui como convidado o Nivaldo Pires, ele que é ativista do movimento negro, ok? Estamos aqui já entrando na live do sindicato e já entrando em contato aqui com o Nivaldo para ele participar aqui da nossa live. Já temos aqui a interação do Paulo Fernandes. Quando sairá o aumento do comércio? Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana Lima. O Nivaldo já está por aqui. Danúzia também já está por aqui. Cristiane também. Boa noite a todos. Paulo, as negociações serão retomadas a partir deste mês de novembro. Eu acredito que na próxima semana já temos agenda para poder publicar nas nossas redes sociais e no site da retomada das negociações. Então, a partir agora deste mês, serão retomadas as negociações das cláusulas econômicas, onde irão haver o reajuste do salário, o reajuste dos domingos e feriados, o reajuste do auxílio alimentação. Então, acredito que na próxima semana já temos uma data aí para poder publicizar e os comerciários e as comerciárias que quiserem também participar e interagir e também se mobilizar, estar ao lado do sindicato para a gente conquistar um reajuste aí satisfatório para toda a categoria, ok? Já vou mandar aqui o convite para o Nivaldo, para ele entrar aqui conosco, tendo um papo sobre o Dia da Consciência Negra, isso mesmo. Vamos estar batendo um papo aí sobre o Dia da Consciência Negra e hoje estamos trazendo o Nivaldo Pires. Aguardando aí o Nivaldo aceitar o convite. Já mandei para você, Nivaldo. Não sei se chegou aí a solicitação. Estamos aqui ao vivo, hoje, 18 horas e 4 minutos, dia 19 de novembro, na live do Sindicato dos Comerciários, excepcionalmente hoje mais cedo, às 18 horas, falando sobre o Dia da Consciência Negra e também o Dia Nacional de Zumbi, celebrado no dia 20 de novembro, ou seja, amanhã. E só para a gente manter aqui a informação, dia 20 de novembro, que foi instituído oficialmente pela Lei 12.519, né, no dia 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder, né? Deixa eu só... Isso, o Nivaldo está aqui solicitando. Aguardando aí o Nivaldo para a gente interagir aqui, bater um papo. Como eu estava dizendo, a data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, né, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, e na região Nordeste. Né? Zumbi foi morto em 1695, a referida data
por Bandeirantes, liberados por Domingos Jorge Velho. Atualmente existe uma série de estudos que procuram reconstruir a biografia desse importante personagem da resistência à escravidão do país. Então, muitas informações, muito bate-papo. Vamos interagir aqui para a gente poder conversar sobre o Dia da Consciência Negra. Tem o Paulo Sérgio também, que está interagindo aqui conosco, falando sobre o aumento do salário, será retroativo. A data base da categoria comerciária é 1º de julho, e a luta é que esse valor reajustado a partir de novembro, Paulo, seja retroativo a 1º de julho, ou seja, que todos os valores negociados sejam retroativos a 1º de julho. Então, estamos negociando justamente nesse sentido, para que possa aí retroagir a 1º de julho. Mas tudo tem que passar por uma negociação. A situação não está fácil para os trabalhadores e a situação economicamente também não está fácil para o Brasil. Mas vamos, aguerridos, lutar e tentar, de todas as formas, retroagir aí com esse valor, né, com esse valor do reajuste salarial. O salário, aí o Bruno pergunta aqui também, o salário ainda não foi reajustado. Foi para quanto o salário? O salário ainda não foi reajustado, Bruno. A partir da próxima semana, a gente vai estar publicizando aí a data da retomada das negociações salariais. A partir da próxima semana, eu acredito que já tem uma data aí, retomar aí as negociações salariais da categoria comerciária. Boa noite, Nivaldo. Já está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Estamos ouvindo muito bem. Ok. Então podemos iniciar. Joia, joia. Nessa parte técnica, mas aqui recebendo você. A gente agradece aí por ter aceitado o convite, bater esse papo. Estava comentando aqui que, naturalmente, as lives do sindicato são realizadas todas as quintas-feiras a partir das 20 horas, mas devido aí uma agenda sua, um compromisso, a gente adiou, mas quem não puder acompanhar agora junto conosco, vai poder acompanhar depois, porque a live fica gravada no YouTube, no site, no Facebook e no Instagram do sindicato. Então, fica ligado aí no bate-papo. Se você não puder acompanhar a live na íntegra, depois ela fica gravada nas redes sociais aqui do Sindicato dos Comerciários. Primeiramente, Nivaldo, boa noite para você. Novamente, a gente agradece, o sindicato agradece por ter aceitado o convite, por bater um papo aí sobre um tema tão relevante, tão importante e que ainda merece tanta atenção, principalmente nos dias atuais, porque a gente sabe que os números, os dados e a realidade, né, é bastante complicado. Mas eu gostaria que você pudesse apresentar, ficasse à vontade aí, para a gente poder lhe conhecer um pouco. Conhecer a sua história, a sua atuação no movimento negro. Certo. Gravando a coisa, mas acho que... Bom, boa noite a todos e todas. Satisfação poder estar com vocês, os comerciários, agradecer ao Sinecom pelo convite. Inicialmente, a gente gostaria de dizer que este ano de 2020 não é um ano em que a gente tem muito que celebrar, nem muito que comemorar. Agora nós temos aí o 20 de novembro, Consciência Negra. É claro que a gente gostaria que esse dia fosse celebrado todos os dias, que a população negra fosse valorizada todos os dias e não especificamente um dia específico. É claro que a gente gostaria que a questão das políticas afirmativas que se iniciaram nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo, e não aqui no Brasil, como muitos pensam, ou dizem, ou especulam, não fossem políticas específicas para essas comunidades, mas que houvesse inclusão e igualdade para todas as pessoas. Infelizmente, a gente vive um momento em que de retrocesso
de retirada de direitos da classe trabalhadora, através das reformas que os governos neoliberais têm implementado, que privilegia o mercado, que privilegia... Quando eu digo mercado, não é as empresas aonde os comerciários trabalham, né? É o grande mercado, é a macroeconomia, são as grandes empresas, as grandes corporações, os bancos, e o processo produtivo, o processo de mão de obra que poderia ser aproveitado, inclusive aumentar a capacidade de empregar mais pessoas, está saindo do setor produtivo para o setor especulativo, isso já há algum tempo. É isso que os mecanismos de mercado eles fazem quando querem, por exemplo, apostar em especulação financeira e não em pessoas, em seres humanos. E daí vem essa crise da pandemia, que atinge, em sua maioria, a população negra, porque justamente é aquela população que não consegue acessar o medicamento porque não tem dinheiro para comprar, e não tem dinheiro para comprar porque está faltando trabalho, falta emprego. A exclusão desse povo ela é histórica, não é? Os próprios trabalhadores hoje do comércio estão sofrendo com esse esvaziamento, né, de demanda, né, nas lojas, né, nos postos de compra, de consumo. E isso, imagine quando chega a população negra, que nem acesso, nem para consumo, nem ao mercado de trabalho consegue. Então, é um problema histórico, e hoje nós estamos aqui para refletir um pouco sobre esse problema histórico, e é com essas palavras que eu já inicio aqui, agradecendo a participação de todos e de todas, e agradecendo novamente ao Cinecom e a você, meu amigo Marcel, pelo convite. Joia. Quando surgem essas datas que são estabelecidas no calendário nacional, a exemplo do Dia da Mulher, do Dia da Consciência Negra e tantas outras datas, é uma data que muitas vezes as pessoas ainda utilizam para se comemorar, né? Vamos comemorar o Dia da Mulher, vamos comemorar o Dia da Consciência Negra e tantas outras datas. Mas, na verdade, é um dia de reflexão e um dia de atuação para mudar todo esse cenário, todo esse contexto que existe, tanto na questão, por exemplo, do Dia da Mulher, que existe ainda uma diferença salarial muito grande, mulheres e homens ocupando o mesmo cargo, mas as mulheres ganhando menos e homens ganhando mais. Combater também a questão da violência contra a mulher. E falando na questão do Dia da Consciência Negra, não é um dia para se comemorar, não é um feriado, mas na verdade é um feriado a mais no calendário, como algumas cidades têm. Mas é um dia para se refletir sobre todo o contexto histórico e social que existe, real, no Brasil e no mundo, para que a gente possa, como você falou aí, incentivar as questões das políticas públicas, trabalhar sobre todas essas questões e fazer uma reparação histórica de tudo que aconteceu e de tudo que acontece. A gente tem vários exemplos no mundo e no Brasil contra a população negra. Inclusive, eu tenho dados aqui onde mostra, por exemplo, a taxa de desocupação por raça, e a gente vê que o homem negro, a taxa de desocupação, por exemplo, no segundo trimestre de 2020, é de 14%, mas quando a gente fala na população não negra, né, chega a 9,5%, então é maior. Quando a gente fala para a mulher negra, aí é mais ainda exorbitante a taxa de desocupação, que chega a 18,2%. Quando a gente vê a realidade do Brasil, onde estão a maioria da população negra, que estão, infelizmente, nas comunidades, estão nas ruas, estão nas favelas, nas periferias. Quando a gente fala na questão da educação, saindo um pouco do mercado de trabalho, também a gente vê altos índices, altas taxas, infelizmente, e precisa haver um reparo social, tanto na questão social, política, econômica, para a população negra.
como é que você analisa esse contexto histórico que vem acontecendo nos últimos anos? E existe alguma coisa de positiva que foi realizado, né? Porque para a gente aqui não só falar desses aspectos, infelizmente, preocupantes e tristes, né? Realidade da população negra, mas a gente também poder trazer aqui algumas coisas que também foram realizadas e são realizadas nesses últimos anos. A exemplo da questão das cotas nas universidades. É. Bom, primeiro dizer que o racismo, eu divido o problema do racismo no Brasil em dois momentos. Primeiro, o racismo inicial, originário, que é aquele racismo perpetrado contra as pessoas de cor de pele negra ou com características fenotípicas, né, oriundas de África, né, que seria o racismo identificado justamente pelas características físicas, do fenótipo, né? E diferente dos Estados Unidos, que lá o genótipo é uma questão que ainda se discute, mas lá se o indivíduo tem familiares negros e brancos, para eles todo mundo é negro, né? O racismo nos Estados Unidos é um racismo declarado, diferente do racismo no Brasil, que é um racismo velado. As pessoas convivem com as pessoas, elas sentem ódio, aversão às pessoas, mas convivem, toleram, mas o racismo está guardado nelas. Isso é o que a gente tem visto justamente nas manifestações no Brasil inteiro, desde que, pelo menos, esse governo de extrema-direita, esse presidente que está aí, que eu nem merece falar o nome dele, tem estimulado a essas questões. Então, o racismo contra pessoas negras, no intuito de colocá-las no seu lugar, como diz a história, houve uma mudança, particularmente dos anos 90 para cá, particularmente do período em que o governo Lula chega ao poder. Quando o governo Lula chega ao poder, ele abre oportunidade não só para os negros, mas para os pobres desse país. Os negros passam a frequentar a universidade, passam a frequentar cursinhos pré-vestibulares, cursinhos para concurso, ingressar no mercado de trabalho com maiores condições de concorrer com o não negro. E, nesse momento, esse negro, mesmo qualificado, ele passa a sofrer tanto para ingressar no mercado de trabalho, quanto para permanecer dentro do mercado de trabalho. É o que a gente chama de racismo institucional. As instituições acabaram, primeiro, permitindo que o negro entrasse por conta de determinadas políticas e a força da luta do próprio movimento negro. Só que quando esse negro ele ingressa dentro das instituições, seja ela pública ou privada, assim como alguns brancos e brancas e mulheres brancas, eles sofrem o que a gente chama de racismo institucional. Outros dirão assédio moral, outras dirão assédio sexual, e um conjunto dessas formas criminosas acabam, na verdade, se tornando não só um preconceito em específico, mas elas trazem, além do racismo, outros problemas que a gente já conhece e ouviu falar nos meios de comunicação, enfim. Então, o racismo institucional, ele hoje é absorvido pelas empresas privadas, pelas empresas públicas, e muitas vezes a questão da qualificação, do próprio papel da empresa, no momento em que seleciona, em que recruta as pessoas, não é? Em que prepara essas pessoas para atuar dentro do seu estabelecimento comercial, isso é importantíssimo. A questão da formação, e aí como dica, é interessante até que o Cinecom realize, não no mês de novembro, mas se possível, é uma dica, formação com questão de gênero, de raça, para melhorar essa relação da empresa. Quando eu digo empresa, eu falo de todo o conjunto da organização, com as pessoas negras e com as pessoas não negras. Afinal de contas, nós temos aí LGBTQI+, nós temos as plus sizer, né? Que é um termo usado para as pessoas obesas hoje, e uma série de diversidade de pessoas que consomem.
que são consumidoras e que querem ser bem recebidas e querem ser bem tratadas. E aí nós temos, além do racismo institucional, o racismo estrutural, que é muito maior. O racismo estrutural que passa por questões econômicas, que passa por questões políticas, que passa por pelo conjunto das questões prioritárias da sociedade, que tem a ver com sociedade, política, economia, enfim. Então, em termos de racismo estrutural, que seria o racismo mais pesado ainda, não existe uma visão por parte dos gestores. A gente está em época de eleição, e aí é importante ver isso, verificar, com relação à questão das políticas públicas voltadas para a inclusão da população negra. Por exemplo, hoje nós temos em João Pessoa uma coordenadoria da igualdade racial, que hoje ela está conectada à coordenadoria LGBT, na Prefeitura Municipal. Eu passei por lá e fui coordenador, inclusive. Nós tínhamos uma dificuldade danada, porque a visão dos gestores, a visão dos secretários, era uma visão de que lidar com questões raciais era um problema. Então, evitava-se o máximo tratar dessa questão. Então, o setor público também precisa trabalhar melhor essa questão do racismo institucional, que era o que eu estava falando aqui, e racismo estrutural, porque faz parte da estrutura da sociedade. Então, na coordenadoria, a política de habitação não identificava quem era negro e quem não era. E isso é importante trazer os dados para a gente saber como é que essa população está sendo tratada pela gestão pública, seja municipal, seja estadual. Não trazia outros dados importantes, como a questão do atendimento da população negra em relação à questão da saúde, embora fosse uma exigência no cadastro colocar lá a questão da identificação. Então, esses dados são importantes. A ONU, a Organização Internacional, a ONU, enfim, né? A Organização Internacional que redigiu a Carta, a Declaração dos Direitos Humanos, ela prevê, através da sua Convenção 165, que é a Convenção para a Eliminação da Discriminação Racial, que medidas de inclusão sejam realizadas, ação afirmativa, discriminação positiva, porque tem pessoas que dizem, mas espera aí, fazer, por exemplo, cota para o negro não é discriminação? Claro. A própria ONU admite, a Organização das Nações Unidas, lembrei o termo, a própria ONU admite que isso é importante, mas não é uma medida permanente. Qualquer forma de... não é uma medida permanente. É uma medida que, por meio de denúncias, através de denúncias feitas ao seu comissariado, ao comitê que se chama CERB, Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, que é um comitê da ONU, recebe a denúncia. O Conselho de Segurança da ONU recebe denúncia de vários países, dizendo, olha, no Brasil está tendo racismo, a desigualdade lá está grande, mais entre os negros. Então, eles recebem isso e recomendam aos países que assinaram a convenção, que assinaram esses tratados, a tomar providências. O único governo que tomou providência com relação à população negra foi o governo Lula. Foi ele que criou lá cotas, que criou uma secretaria nacional com status de ministério, o Ministério da Igualdade Racial. Foi ele que cuidou das comunidades quilombolas, foi ele que cuidou das comunidades tradicionais, comunidades de terreiro, que cuidou das populações indígenas. Então, o governo Lula foi quem, nos seus 12 anos, 10, 12 anos de governo, foi quem melhor tratou essa questão. Depois que ele saiu, o que tem acontecido no país é um desmantelamento dessas políticas. É claro que as cotas permanecem, que muitas coisas permanecem, porque é lei, é um direito dessas pessoas, mas o que os governos recentes, que estão aí, de extrema-direita, né, o governo fascista, tem podido fazer para eliminar essas políticas, para desmanchar aquilo que foi feito em prol dos mais pobres, da população negra no Brasil, eles têm feito. Então, nesse momento, a gente tem um racismo, sim, institucional,
um racismo estrutural, e as políticas públicas que avançaram no governo Lula durante os 10, 12 anos, elas estão sendo destruídas, assim como está sendo destruído o emprego, assim como está sendo destruída a esperança do nosso povo. Nosso povo hoje é um povo, não só o povo negro, mas o povo não negro é um povo com baixa estima, com baixa expectativa, com baixa possibilidade de enxergar um futuro melhor para as nossas famílias. Enquanto esses governos estão aí, é tão difícil a gente vai ter problema nesse país. É tão difícil a realidade que se você perguntar hoje se o Brasil é um país preconceituoso, a maioria das pessoas vão dizer que sim. Mas se você perguntar, você é preconceituosa, né, para a pessoa, ela vai dizer que não. Então as pessoas identificam o Brasil como um país preconceituoso, como um país que discrimina por várias questões, tratando aqui a questão de raça, de cor e etc. Mas quando você pergunta à pessoa, você é preconceituosa, a maioria das pessoas vão dizer que não. Então as pessoas passam também por um processo de reeducação, de identificação, né, de consciência e de tudo aquilo que a gente está passando e vivendo. Porque nós vivemos num país onde a maioria das pessoas são negras. E como eu falei, a maioria dessas pessoas estão nas periferias, nas favelas, né? Quando você chega no Congresso, por exemplo, deputados federais, a maioria são brancos, deputados, senadores, não são negros. Nós temos a maioria da população negra, né? E a maioria dos políticos são brancos. Quando você chega na universidade, em alguns cursos, por exemplo, a exemplo do curso de medicina, né, a maioria são brancas. Então, existe uma diferença muito grande, real, visível, né, e que a gente precisa combater e que a gente precisa, de alguma forma, minimizar. E quando você falou, inclusive, na questão do mercado de trabalho, foi feito, inclusive, lembrei agora de um estudo do Instituto Mulheres de Varejo, onde dados apontam que é o seguinte, para cada 20% no aumento na diversidade das empresas, diversidade de cor, de gênero e etc., há um crescimento de 1 a 2% na receita da empresa. Então, estabelecer a diversidade na empresa faz com que a economia também cresça. Então, é por isso que o Brasil, infelizmente, é um país que não cresce economicamente, porque não existe diversidade nas universidades, nas empresas, quando a gente olha, né, para os gerentes, para os donos de empresas, empresários e tantos outros cargos e ocupações no mercado de trabalho e em diversas áreas, como eu citei aqui no Congresso Nacional também, a gente não vê essa diversidade. Quando a gente olha para a mídia, embora tenha melhorado e avançado, mas quando a gente olha para a mídia, para as novelas, para os apresentadores de TV, para os jornalistas e assim por diante, a gente não vê essa diversidade também, né, aos nossos olhos. O pessoal está dizendo aí que eu estou de lado. Não tem como a gente... Boa noite, pessoal. Acho que você virando... Eu coloquei deitado assim, pessoal, porque tem um carregador aqui conectado ao bicho. Senão ele não... senão carrega. Eu não sei como é isso de lado. Não tem como eu aqui... O meu tranquilo. suporte, eu posso ficar aqui do lado também, que fica Pronto. Igualzinho. Pronto, fica aqui. Melhorou. Pronto. Então, Rogério está dizendo aí, ó, ele está dado. Pronto, agora deu certo. Mas, Marcel, é isso mesmo, meu irmão. O Brasil, nós saímos de um processo de escravidão, e aí é importante a curiosidade, que a escravidão do negro, ela nem sempre existiu. Houve um período na humanidade em que todas as pessoas podiam ser escravizadas. Os gregos escravizavam, os romanos escravizavam. A Aristóteles e também o Platão, eles diziam que o negro ele era essencial, né, para que pudesse sustentar. Eram filósofos importantes, mas afirmavam que era importante que existisse uma camada social que mandava e outra camada social que deveria obedecer, né?
Então, esse modelo, esse pensamento dos gregos, esse pensamento ocidental, ele se replicou depois da história da humanidade com o processo de escravidão, e as elites dos países europeus traduziram muito bem aquilo que os filósofos gregos, só que dessa vez contra uma população específica, que foi a população negra. Antes você era o escravo de guerra. Os gregos, os romanos, iam os troianos iam para as guerras e escravizavam pessoas, e elas eram escravizadas independente da cor. A partir do século V, houve uma escravidão específica do povo negro. E há quem diga, há ignorante que diz, mas na África havia escravidão, lá eles faziam isso. Olha, gente, na África existia uma escravidão, mas era uma escravidão diferenciada. Eles tinham lá pequenas guerras tribais que se chamavam rátias. Rátias, que quer dizer pequenas guerras. E esses escravizados, a relação era tão familiar nisso aí, que os escravizados, com o tempo, passavam a fazer parte da família. Existia também um comércio escravo entre os reinos africano e os árabes. Mas havia toda uma regra de conduta dentro dessa relação em que o respeito à pessoa humana tinha suas considerações. Assim como os escravos hebreus, que eram escravizados por dívida, por exemplo, e após 7 anos eles eram libertos e as suas ferramentas, enxada, pá, enfim, eram devolvidas. Não sei nem se pá existia, mas ferramentas de trabalho eram devolvidas. Então a escravidão ela é uma coisa antiga, só que a partir do século XV ela foi replicada durante o processo de escravidão específica do negro, porque justamente os europeus fizeram disso um trabalho forçado, à base do chicote, trazendo os negros para o Brasil, e esses negros não são descendentes de escravos, nem essas negras. Os negros e negras são descendentes dos reinos africanos, dos reinos e impérios. Você que não sabia disso, que está aí assistindo agora com a gente, na África existiam reinos. O reino de Ile-Ife, o reino do Vale do Mali, o reino do Vale do Congo, o reino do Império de Songhai, o Egito Antigo. Não é? Então, nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de reis e rainhas. Muitos dos que vieram para o Brasil, vieram trabalhar no serviço pesado, forçado, eram descendentes de famílias que foram separadas por conta dessa desgraça que foi a escravidão. E mesmo depois da escravidão, em 1888, quando o Brasil resolve, entre aspas, libertar a galera, né? Mas não garante terra, acesso a trabalho, salário, indenização. Os negros saíram das senzalas e foram morar nas favelas. E são essas favelas que hoje, fazendo o contraponto com essa política hoje, são essas favelas que estão prestes a eleger justamente um capitão do mato, né? Mas também um outro senhor que tem muito a ver com os donos de escravos aqui na cidade de João Pessoa. Infelizmente, não temos um candidato progressista que defenda essas questões, que tenha sensibilidade para a questão dos direitos humanos, para a diversidade humana, e com isso João Pessoa perde bastante. Então, o racismo ele é fruto justamente de todo esse processo que a gente passou. Se não bastasse o período da ditadura, em que negros apanhavam na rua quando não estavam sem documento, quando os partidos de esquerda, os movimentos sociais eram presos, eram levados pela polícia para serem torturados, a militância, muitos assassinados. Então, é um país agressivo o nosso, um país muito agressivo, que durante um tempo amenizou essa agressividade, mas que agora ela está de volta. E que nós, a população, nós comerciários, não podemos baixar a cabeça e temos que continuar nos organizando e temos que continuar lutando para que a gente possa desfazer essa desgraceira que está aí. O Cinecom hoje está de parabéns por trazer esse debate, essa instituição fantástica que tem realizado, através dessa diretoria, que está de parabéns, Rogério, Marcel e os outros companheiros,
um trabalho maravilhoso à frente da defesa dos direitos dos comerciários. Por isso, eu parabenizo Marcel, você, Rogério e toda a diretoria pelo convite. Joia. E só para deixar aqui registrado, nós temos várias pessoas aqui presentes, interagindo aqui conosco. É um horário que o comerciário está saindo do comércio, chegando em casa, mas, inclusive, vários diretores também dos sindicatos comerciários. O Luiz, a Gerlane, o presidente dos sindicatos comerciários, Rogério Braz, também dando uma boa noite aqui também para todos. E os comerciários e comerciárias também que estão entrando e interagindo. Só lembrando que essa data não é feriado aqui em João Pessoa, nem na Grande João Pessoa. Desconheço que seja feriado em outras cidades aqui da Paraíba, mas existe em alguns estados que é instituído feriados. Isso precisa passar por um processo de aprovação, seja na Câmara dos Vereadores, seja na Assembleia Legislativa. No caso aqui específico, é uma data que não é feriado, mas é uma data para reflexão, para a gente poder refletir sobre tudo que acontece no Brasil e a gente combater a discriminação, preconceito e lutar para que essa desigualdade racial, social, que ainda infelizmente existe, possa deixar de existir. Nivaldo, existiram muitas contribuições nas mais diversas áreas, como na área da música, da culinária, do esporte, até falando da música, a gente cita aqui até alguns ritmos bastante interessantes e que são ouvidos e que muitas pessoas, às vezes, desconhecem a origem, né? Nós temos também, a exemplo do hip hop, do rap, onde você também teve uma trajetória muito interessante e, na realidade, são verdadeiros sociólogos, né? Que escrevem a realidade, a realidade vivida, né? A realidade propriamente dita e tantas outras contribuições, né? que tivemos e temos ainda hoje e que a gente é importante assim, citar para a gente também poder ressaltar, enaltecer essa raça, essa comunidade, essa beleza do negro e a contribuição também que ele trouxe para o Brasil, para o país e também para o mundo de modo geral. Né? É verdade. A gente tem um histórico, inclusive muita gente não sabe, mas eu fui um dos primeiros caras a gravar disco aqui em João Pessoa. Uhum. Nos anos 90, existia aqui em João Pessoa uma equipe chamada Funk Peso Brasil, que gravou discos. O primeiro foi o Melô da Cetusa, eu não participava, mas era um pessoal de Mangabeira, o Dinarte e o Paulinho. Depois esses dois saíram e eu entrei juntamente com outros companheiros naquela época, DJ People, DJ Danilo, Mr. Luke, uma galera conhecida aí. Eu me chamava na época MC Negrão. MC significa mestre de cerimônia, né? Então, na época, a gente gravou esse disco. Era um disco de protesto, de músicas de duplo sentido, mas que era um protesto contra o desgoverno, a política. Por exemplo, tinha uma música nossa que dizia: tem culpa todo mundo, oh, oh, oh. Tem culpa todo mundo, a culpa é toda nossa, culpa todo mundo tem. Falava da política, dos políticos, criticava o sistema político. Outros, na época, foi o primeiro cara a gravar rap, um rap que falava sobre crianças de rua, que dizia: meninos que amanhecem e não têm o que comer, então vão para as ruas roubar para sobreviver. Essa é a história, é o retrato do Brasil, o presidente nem aí, né? Na época que o governo era FHC. Então, de fato, o rap, ele é uma música que nasceu na periferia, nos guetos da Jamaica, veio para os Estados Unidos, nos anos 80 chegou ao Brasil, através de grupos como Taíde DJ1, Racionais MCs. Aqui na Paraíba, os precursores dessa musicalidade, Tribo Etnos, aqui o Danilo, o Pipo, Dinarte, Paulinho, enfim. Eu sou da escola, da segunda geração desse estilo de música. O mais interessante é que essa música ela é tratada como música de marginal. Mas se as pessoas pararem realmente para escutarem isso que você disse, na verdade existe um contexto sociológico que denuncia não só a violência policial, não só
descaso político, mas também o racismo, o preconceito, enfim. Recentemente gravei uma música para a CPI dos grupos de extermínio, que se chama O Extermínio da Juventude Negra, e fala sobre esse extermínio não só policial em relação aos jovens, mas o extermínio por parte do Estado. A Prefeitura Municipal e o Estado da Paraíba, assim como os estados brasileiros, elas praticam o extermínio contra os negros, a juventude negra especificamente, de forma simbólica, ao não prestar justamente os serviços que deveriam não garantir aquilo que está lá na Declaração dos Direitos Humanos de 1948 e na Constituição Brasileira de 1988, que é o direito à escola, à saúde, à moradia, ao emprego, a ser tratado com dignidade e respeito. Então, o próprio Estado é o primeiro violador desses direitos. E quando o negro morre na favela por falta de assistência médica, por falta de escola, por falta de política pública, isso a gente chama de racismo estrutural, mas também de racismo simbólico. Então, o rap, as letras de rap, elas estão passando por uma modificação e virando, algumas delas, mais mercadológicas, não é o caso dos grupos de periferia, enfim, e outros, mas ela tem essa função político-social de denúncia. Né? Então, foi muito importante lembrar desse quesito. É importante lembrar porque, infelizmente, ainda gera também, né, um certo preconceito com alguns ritmos, até porque algumas pessoas acabam se detendo um pouco mais aquilo que muitas das vezes algumas pessoas publicizam, e as redes sociais hoje, infelizmente, têm virado, né, um palco para muita coisa, inclusive fake news. E além do fake news, também pessoas, atores, atrizes, cantores e políticos também, que defendem, né, a causa do negro e lutam, né, para que esse preconceito, essa discriminação acaba sofrendo também. As redes sociais têm sido um palco para isso, a gente tem visto muito isso, inclusive agora nessas últimas eleições, uma vereadora que foi eleita também sofreu alguns ataques, e a gente precisa estar aqui para poder colocar a nossa opinião, dizer a nossa opinião, dizer o que nós pensamos, o que nós queremos, e ser mais uma força, mais um braço contra todo preconceito, toda discriminação que ainda queira resistir, queira insistir em existir na sociedade de modo geral. Mas, atualmente, Nivaldo, como é que tem sido a atuação aqui na Paraíba e aqui em João Pessoa? Existe algum órgão específico? Existe algum setor específico na prefeitura, no governo do estado? Você falou que já passou por uma coordenadoria nesse sentido, mas existe atualmente algum setor específico que possa trabalhar essas políticas públicas voltadas para a comunidade negra? É importante dizer que tanto as políticas como os organismos de defesa da população negra, eles têm início na década de 90. Foi ali, através de pressão, não dos governos, mas do movimento negro de São Paulo, de Salvador, enfim, dos estados, movimento negro nos estados, Brasil afora, e foram sendo criadas coordenadorias, Conselho da Igualdade Racial, foram sendo criados mecanismos, Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, e isso aconteceu em São Paulo. Aqui criou-se o Conselho da Diversidade Humana, não é secretaria, é um conselho mesmo, em 2006, no governo Ricardo Coutinho. Depois, em 2013, criou-se a Coordenadoria da Igualdade Racial, que teve à frente Socorro Pimentel, companheira do Movimento Negro, e teve à frente durante o ano de 2013, e eu assumi em 2014 a coordenadoria. Justamente por falta de condições, de falta de vontade política, de uma série de coisas, eu resolvi entregar o cargo, porque não dava para ficar ali só como enfeite, né? Enfeite decorativo. Ou a gente é tratado com dignidade, ou a gente tem as condições para fazer o trabalho, ou então não dá. Então eu preferi voltar para a militância, junto ao movimento,
Mas hoje nós temos diversas organizações de mulheres negras, uma delas a Bamidele, organizações quilombola, a ACAD, que é a Associação Quilombola aqui do estado da Paraíba. Nós temos diversos grupos de capoeira, alguns que trabalham essa questão, outros apenas fazem capoeira, porque nem todo mundo hoje faz esse processo de formação acontecer dentro da sua organização. Isso também acontece. Por muitos motivos. Falta de incentivo, fragilidade do próprio grupo. E aí nós temos o Ministério Público, nós temos a OAB, e dentro desses organismos nós temos setores específicos para atender denúncia da discriminação racial. Algumas questões precisam avançar com relação a essas denúncias, em relação ao setor policial na cidade. O racismo é visto ainda como calúnia, como difamação. Então, os delegados, os policiais ainda não enxergam isso ainda como um problema a ser enfrentado de forma efetiva. Recentemente, tivemos aqui em João Pessoa uma senhora louca dentro de uma loja, foi dentro de um banco, que humilhou um funcionário negro, e depois numa outra loja, uma funcionária negra, dizendo que não gostava de negro, que isso, que aquilo. É claro que eu particularmente entendo que aquela mulher ela tem algum problema mental. Mas mesmo assim, ela deveria ter sido detida, eu não sei se chegou a ser, não tive notícia, e se precisasse de tratamento, que os devidos órgãos também se responsabilizassem por isso. Mas essa mulher não é uma exceção. Tem muita gente racista na nossa cidade. Tem uma frase que diz assim, que o brasileiro tem preconceito de não ter preconceito. Ou seja, realmente as pessoas têm preconceito, mas esse preconceito ele só se revela na hora da raiva, na hora do ódio, no caso do mercado de trabalho, na hora da disputa por uma vaga no mercado de trabalho. Né? Então, é um racismo, como eu disse no início, velado e que precisa ser superado. O mito da democracia racial, escrito lá no livro de Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, e Sobrados e Mucambos, já dizia, olha, não tem problema no Brasil, não tem problema de preconceito, está tudo bem. Mas os dados estatísticos, esse que você mostrou aí, e todos os dados do PNUD, IBGE, IPEA, têm mostrado todos esses anos que a situação do negro, em relação à situação do não negro, é bem pior. Entre os pobres, os negros são mais pobres, entre os miseráveis, mais miseráveis. E apesar de ter avançado as políticas nesse sentido, particularmente durante o governo do PT, a gente hoje ainda tem muito que fazer para que essa realidade ela se torne melhor para os negros e não negros. Nivaldo, infelizmente o Instagram limita o nosso tempo aqui, apenas 1 hora de live, e eu gostaria aqui de aproveitar esses últimos minutos para você dar algumas dicas, algumas sugestões, porque é o seguinte, algumas pessoas às vezes até perguntam como combater, né, o racismo, o preconceito, como mudar essa realidade tão complexa, não é tão simples assim. Mas uma das formas é você, por exemplo, iniciar o debate, uma das formas é você fazer roda de diálogos, uma das formas é você, na escola, por exemplo, os professores tratarem desse tema, levarem esse tema para discussão na sala de aula, né? Isso tem acontecido? Quais são, assim, talvez alguma pessoa que esteja nos assistindo nesse momento se identifique, diz, caramba, são esses dados, essas informações e realmente eu sou preconceituosa e como é que eu posso combater isso dentro de mim? Como é que eu posso mudar essa realidade? Né? Embora não exista uma fórmula mágica para isso, né? Porque senão a gente resolveria os problemas do mundo todo. Bom, olha, eu tenho uma formação, uma segunda formação, uma pós-graduação, que tem muito a ver com essa questão das organizações, com o próprio comércio. Como você sabe, eu tenho uma pós-graduação na área de gestão de pessoas, a minha formação é em relações internacionais. Certo. Mas tenho uma pós-graduação na área de gestão de pessoas e leio bastante sobre essa questão da importância de você
melhorar o clima organizacional dentro da empresa, dentro das organizações, seja pública ou privada. Tudo no mundo é energia, tudo na vida é energia. Às vezes, as pesquisas na área de mecânica quântica e as pesquisas na área de física quântica têm mostrado que tudo é energia. E energia, ela precisa encontrar um equilíbrio para poder gerar resultado. Então, pessoas que pensam dentro das organizações que destratando, que maltratando, agindo com preconceito, está gerando uma boa energia, não está. Quer vender, quer multiplicar, quer produzir, então crie um clima, um equilíbrio de energia para que as coisas possam funcionar. O pensamento estático, o pensamento racista, o pensamento escravocrata, ele parado no cérebro, ele não consegue gerar essa energia que eu estou falando. A energia que eu estou falando, ela é livre. Como diz Augusto Cury, só uma mente livre pode produzir outras mentes livres. Uma mente fechada, uma mente racista, ela vai produzir racismo, vai produzir mal-estar. Ela não vai fazer com que as coisas andem, com que as relações possam fluir, com que o comércio, o consumo possa fluir. Não é à toa que essa desgraça desse nosso governo está aí justamente travando todas as coisas no nosso país, porque a energia é muito ruim. Beleza, Nivaldo. A gente agradece demais a sua participação. É um tema que merece vários dias e várias horas de debate. E a gente espera retornar novamente com você aqui, não só nesse dia, que é amanhã, propriamente dita a data, né, do Dia da Consciência Negra, mas como você falou no início, é todos os dias para se refletir, para se combater o preconceito, a discriminação e para se debater e para se conversar. Então, a gente espera aqui evoluir nesse debate e te trazer novamente aqui para a gente conversar um pouco mais. Claro, uma dica, né, aí para o pessoal, para os comerciários, particularmente para os gerentes, é que criem dentro das suas organizações um departamento de gestão da diversidade. Isso já é um tema que já vem sendo discutido na academia, claro, na prática ela precisa ser exercitada, mas, por exemplo, dentro do setor de RH, dentro do setor de recursos humanos, é interessante que as organizações selecionem lá algumas pessoas, de preferência uma mulher, um negro, um LGBTQI+, para poder justamente fazer esse trabalho, essa roda de diálogo, essas conversas, uma pesquisa de clima organizacional para saber como é que está, sabe? Porque tudo isso influencia no crescimento das vendas, no crescimento da organização, enfim, é por aí, meu irmão. Beleza. Então, muito obrigado, Nivaldo. Um abraço para você, tudo de bom. E logo, logo a gente estará de volta aqui debatendo um pouco mais, principalmente esse último assunto que você falou aí, sobre o clima das organizações, a questão das organizações dentro desse contexto aí, né, da YouTube. Valeu. Tá? Muito obrigado, boa noite. Valeu, meu irmão. Ok, deixa eu retornar aqui com minha câmera. A gente tinha virado, né, a câmera do celular para poder aí contemplar o celular do Nivaldo, que estava conectado a um carregador, mas aproveitar aqui os 5 minutos restantes da nossa live para agradecer novamente ao Nivaldo Pires, ativista do Movimento Negro, que esteve aqui conosco para debater, conversar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra, que é amanhã. Mas, novamente, a gente repete, todos os dias é preciso refletir, é preciso repensar, é preciso conversar, debater e combater, né, todo tipo de preconceito e discriminação. E já agradecendo aqui a presença da Cléo, do Luiz, do Araújo, da Nácio, Eliezer Gomes, diretor do Sindicato dos Comerciários, agradecer aqui do professor Pedrosa Soares, da Saraiva, do Júlio, da Maria, da Tainá, enfim, de todos aqueles que estiveram aqui conosco interagindo. O pessoal também perguntando sobre o aumento do salário. A partir da próxima semana, a gente acredita que já tem aí uma data para a retomada das mesas de negociação. Então, esse mês de novembro, serão retomadas as negociações das cláusulas econômicas, domingos e feriados, auxílio alimentação,
piso salarial. Então, quando tiver uma data, acredito que na próxima semana a gente já publiciza aí a retomada da mesa de negociação para o reajuste das cláusulas econômicas, já também contemplando aí algumas perguntas dos comerciários sobre esse tema. Então, desejo a todos uma boa noite, que a gente possa continuar sempre vivos, combatendo esse bom combate do preconceito e da discriminação que existe e infelizmente existe. Então, estamos trazendo esse tema alusivo aí ao Dia da Consciência Negra, que é amanhã, dia 20 de novembro. E a gente gostaria de encerrar justamente com a frase que está no post, no card do convite para a live de hoje. Respeito não tem cor, tem consciência e tem atitude. Então, vamos respeitar as pessoas, independente da cor, da raça, da religião, do sexo, independentemente da pessoa. Vamos respeitar a pessoa humana. Um abraço a todos, agradecendo aí a participação. E essa live fica gravada no Instagram, no YouTube, pesquisa lá Sinecom Comerciários, no Facebook e também no site dos sindicatos comerciários, www.comerciario.com.br, www.comerciario.com.br. Boa noite e até a próxima quinta-feira. Lembrando que na próxima quinta-feira a gente estará de volta e este mês, inclusive, vamos estar trazendo aí um especialista para falar sobre o tema do Novembro Azul, na questão da reflexão do combate ao câncer de próstata. Como nós trouxemos aqui a doutora Cristiana para falar do Outubro Rosa, vamos estar nesse mês de novembro trazendo aqui um especialista para falar sobre o tema do Novembro Azul, no combate ao câncer. Então, um abraço, até mais.